bíblico. Ora, se Deus não pode mudar, raciocinemos juntos. Se Deus é eterno e o Filho não é eterno, como alguns erroneamente ensinam, se o Filho não é eterno, se houve um tempo em que o Filho não existia, houve um tempo em que Deus Pai não era Pai. Entende o raciocínio? Se houve um tempo em que o Filho não existia, como alguns ensinam de maneira errada por aí, então houve um tempo em que Deus Pai não era Pai. Então houve um tempo que esse Deus não era Pai. Então, Deus passou a ser Pai. Se Deus que não era Pai passou a ser Pai, houve mudança no seu caráter. Então Deus muda. Se Deus é imutável, e eu creio que é, se Deus o Pai é Pai eterno, e eu creio que é, o Filho tem que ser coeterno com o Pai. Se o Filho não é eterno, o Pai também não é Pai eterno. Entenderam o raciocínio? E o profeta Isaías diz de maneira muito clara que Jesus é o Pai da eternidade. Ele é coeterno com o Pai. O Senhor Jesus sempre existiu. Romanos 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então vejam, o apóstolo Paulo chama o Senhor Jesus Cristo de Deus bendito. Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, o versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro chama Jesus de nosso Deus e Salvador. Lucas 23, 40. O Senhor Jesus crucificado. De um lado, o chamado bom ladrão, e do outro lado, o mau ladrão, né? Na verdade, os dois eram maus. Não existe bom ladrão. Mas a tradição chama um de mau ladrão, outro de bom ladrão. Os dois eram maus. Um zombava de Cristo. Tu não és o Cristo? Desça da cruz. Salve-se a si próprio e também a nós. Agora, o outro, porém, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Veja que extraordinário, queridos. Esse ladrão na cruz, crucificado, à beira da morte, ele olha para a pessoa que está ao seu lado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vê naquele homem Deus. Vejam a fé desse homem, a tal ponto de dizer para o outro ladrão: dá para você calar a boca aí? Será que nem agora você teme a Deus, estando na mesma condenação? Os dois ladrões estavam na mesma condenação de quem, queridos? Jesus, que é quem? Deus. O ladrão disse: nós estamos na mesma condenação de Deus. Porque o ladrão viu naquele ser, na pessoa de Cristo, o verdadeiro Deus. E a fé foi tão grande que o Senhor Jesus disse: em verdade te digo hoje, um dia, no futuro, você vai estar comigo no paraíso. Tamanha foi a fé desse homem, recebeu a vida eterna. João 20, versículo 28. O Senhor Jesus apareceu para os discípulos no primeiro dia da semana. Era o pôr do sol do primeiro dia da semana. Terminava o primeiro dia e já começou o segundo. Estavam os discípulos ali reunidos, com medo dos judeus. Tomé não estava entre eles. Cristo apareceu para os discípulos. Quando Tomé se reencontrou com os discípulos, eles disseram: vimos o Senhor. E Tomé então disse: se eu não puder ver, se eu não puder tocar, de modo nenhum acreditarei. 8 dias depois, era de novo o primeiro dia da semana, estavam novamente os discípulos reunidos. E agora Tomé estava entre eles. E o Senhor Jesus se manifestou em carne e osso. Porque Jesus encarnou. O verbo se fez carne. E Jesus ressuscitou em carne e osso. Cristo agora se apresenta mais uma vez aos discípulos. E se dirige especialmente a Tomé e diz: Tomé, sou eu mesmo, pode me tocar. Olha aqui as minhas mãos, olha aqui o meu lado, pode me tocar, pode pegar. Sou eu mesmo.
Não sejas incrédulo, sejas um crente. Aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Eu dirigi uma série como essa, numa grande igreja na zona norte de São Paulo. Apresentei esse assunto. E a saída é uma pessoa de uma outra denominação, não vou dizer o nome por uma questão ética, mas é uma denominação que não crê que Jesus é Deus. Ele estava à saída para conversar comigo. E depois de uma longa conversa, ele me disse: olha, esse texto que você usou hoje à noite, João 20, 28, não tem nada a ver com a divindade de Jesus. Vocês, adventistas, não sabem explicar a Bíblia. Eu vou explicar para você. Aí eu fiquei esperando então uma explicação melhor do que aquela que eu havia apresentado. Ele disse: olha, Tomé estava entre os discípulos. Quando Jesus apareceu, Tomé levou um susto e disse: ai meu Deus. O que vocês acham, irmãos? É uma boa explicação da Bíblia essa? É claro que não, mesmo porque Tomé, sendo judeu, não tomaria o nome de Deus em vão. Na verdade, Tomé, num ato de adoração, disse para o Senhor Jesus Cristo: Senhor meu e Deus meu. Tito 2,13. Tito 2, o versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, o profeta Isaías chama Jesus de Deus forte. O apóstolo Paulo chama Jesus de Deus. O apóstolo Pedro chama Jesus de Deus. Tomé chamou Jesus de Senhor e Deus. Agora, vejam o que Deus o Pai fala a respeito do Filho. Hebreus 1, o versículo 8. Hebreus 1, o versículo 8. Mas do Filho diz. Quem é que está falando? É Deus o Pai. Olha o que Deus o Pai fala a respeito do Filho. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Certo de equidade é o certo do teu reino. Então, queridos, Deus o Pai chama o Filho de Deus. Em Hebreus 1, versículo 8. Então vejam. Entre Deus o Pai, o profeta Isaías, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tomé, e todos os personagens bíblicos e autores bíblicos que chamam Jesus de Deus, e qualquer pessoa que bate domingo de manhã na porta da minha casa, ou qualquer informação na internet, eu fico com Deus, com Paulo, com Pedro, com Tomé, com Isaías. Acho que eu estou mais seguro estando com Deus, com Paulo, com Tomé, com Isaías, com o apóstolo Pedro. Melhor ficar com eles do que ficar com qualquer informação da internet ou qualquer pessoa que bate domingo de manhã na porta da minha casa. Com Deus eu estou mais seguro. E Deus chama Jesus de Deus. Hebreus 1, o versículo 8. Mais alguns textos. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, versículo 20. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Segundo o apóstolo João. Também conversando com o pastor Acílio, eu tenho aprendido muitas coisas com ele, é um homem inteligente, estudioso da Bíblia. Aprendi com ele uma ilustração simples, que eu vou apresentar para vocês agora. Quantos de vocês têm conta no Bradesco? Estou citando o Bradesco porque é o banco mais comum, por citar Itaú, qualquer outro. Quem tem conta no Bradesco aqui? Algumas pessoas têm. Vamos imaginar que eu tenho uma dívida de 50 mil reais, né, com o Bradesco. Eu devo 50 mil reais para o Bradesco. Devo 50 mil reais para a instituição. Não devo um centavo para ninguém. Eu devo amor, carinho, respeito, amizade. Mas dinheiro, não devo um centavo para ninguém. Mas por hipótese, vamos imaginar que eu deva 50 mil reais para o Banco Bradesco.
Aí o gerente pega a minha dívida e joga na sua conta. Na sua conta. Você não é o meu avalista, você não é o meu fiador.